Tá fácil. Marcos 2, 13 a 17. Em seguida Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Então, enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. A palavra discipulado, ela é uma palavra em português que a gente chama, deixa eu ler aqui para não falar a palavra errada. Ela é uma homonímia, certo? Você conhece várias figuras de linguagens famosas, por exemplo, a metáfora, a parábola, são figuras de linguagem. Então, uma figura de linguagem que a gente pouco conhece, que é a homonímia, mas ela é importante, a gente conhece de usar. Por exemplo, a homonímia é o uso de uma palavra para vários sentidos. Por exemplo, eu estou hoje de camiseta, e aqui na minha camiseta tem uma parte, qual é o nome disso aqui, na minha camiseta? Manga. E se você for ali no nosso quintal, tem um pé de uma fruta. Qual é o nome daquela fruta? Manga. É a mesma palavra e ela significa duas coisas diferentes. Isso é uma homonímia, o uso da mesma palavra para duas coisas. O discipulado é a mesma, é uma homonímia. Por quê? Porque você não tem uma palavra que signifique discipulado no ativo e discipulado no passivo. Por exemplo, eu como discipulador de alguém, essa palavra não existe, o que eu faço é discipulado. E ao mesmo tempo, quando eu recebo discipulado, eu sou discipulado. Então a palavra discipulado, ela é ativa e passiva, tanto naquilo que eu faço, como naquilo que eu recebo. Isso é importante você entender, porque não existe discipulado de uma via só. Infelizmente, o cristianismo que a gente vive na nossa nação é o cristianismo de um discipulado de uma via só. Vou te perguntar, nós ouvimos o testemunho aqui, belo, do pastor João, que falou assim: no ano que vem eu quero batizar 10 pessoas, você ouviu isso? Ele está dizendo assim: olha, eu mais do que ser discipulado, eu quero discipular, eu quero tornar alguém discípulo daquilo que eu tenho aprendido, porque é assim a vida cristã. Aliás, na nossa vida cristã, a gente é bom em aprender muitos nãos. Toda vez que alguém chega na igreja, a primeira pergunta que ele faz assim: pastor, o que eu não posso fazer agora que eu sou crente? E normalmente eu vou responder assim: você pode fazer tudo. Onde está escrito que você não pode fazer? Porque a gente é bom em saber os nãos. A gente sabe que não pode. Quais são os 10 mandamentos? Você lembra de algum dos 10 mandamentos? Fala uma ordenança dos 10 mandamentos aí. Fala uma: não matarás. Aqui ninguém mata ninguém. Não adulterarás. Eu quero acreditar que aqui ninguém adultera. Não farás para ti imagem de escultura, não terás outro Deus além de ti, não cobiçarás a mulher do próximo ou bem alheio. Olha, são vários, e a gente é bom nisso, né? Mas tem uma ordenança que a gente costuma negligenciar, que é Mateus 28, quando Jesus fala assim: indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. Olha, esse mandamento, essa ordenança não é diferente dos 10 mandamentos, viu? Você não pode matar ninguém e você tem que fazer discípulo, porque se você negligencia o discipulado, você negligencia uma ordem do Senhor. Daqui a pouco nós vamos participar de uma outra ordenança da ceia do Senhor: façam isso em memória de mim. Quando se reunirem, todas as vezes que se reunirem em meu nome, façam isso. Isso é uma ordenança. E a gente cumpre essa ordenança. Lembra que a gente pensa assim: isso já não acontece mais, infelizmente, mas há algum tempo atrás, quando a gente era crente, lá na antiguidade, a gente pensava assim: meu Deus, eu não posso faltar a ceia do Senhor. Hoje as pessoas faltam a ceia do Senhor porque tem um calo, porque ficaram com dor de barriga. Nossa, na época que eu era mais novo, a pessoa vinha correndo, caindo aos pedaços, mas não faltava a ceia do Senhor. Eu falava assim: não, eu não posso faltar a ceia do Senhor.
porque a ceia é um momento importante, é uma ordenança. Vai que Jesus volta e eu não tomei a ceia. Hoje a gente falta a ceia igual a gente faz outras coisas, porque tem coisas mais importantes, né? Então a gente vai negligenciando ordenanças do Senhor. Ordenanças, isso é a prova de que nós estamos nos afastando da imagem daquilo que Jesus é. Porque o discipulado essencialmente é seguir Jesus. O discipulado essencialmente é olhar para Jesus. O discipulado é essencialmente ser transformado na pessoa de Jesus. À medida que eu caminho, eu me torno mais parecido com Jesus. Isso é o discipulado. Isso é feito por meio das pessoas que estão na minha volta e por meio das pessoas que eu estou transformando a imagem de Jesus. Hoje eu separei 10 discípulos para me auxiliarem na costela, né? Eu falei assim, olha, eu vou trazer, vocês vão aprender aqui hoje, porque na próxima costela que nós vamos fazer, eu não vou fazer mais, porque daqui a pouco, quando acabar o culto, você quiser me abraçar, você vai ver que eu estou defumado, certo? E é legal estar defumado uma vez, mas não todo domingo e toda a ceia, né? Porque a proposta é a gente agora fazer mais costelas, né? Para que você no domingo de ceia, por exemplo, possa comer aqui com a gente em vez de ir para casa. E é fácil, não tem tanta coisa, não precisa de tanta gente, mas eu precisava de 10 discípulos. E dá trabalho arrumar 10 discípulos para que no dia 31 venham aqui servir ao Senhor, porque a gente tem muitas coisas para fazer. Então eu chamei quem de fato queria ser discípulo, porque uma premissa do discipulado é eu desejar. Eu já chamei muita gente na caminhada que disse não. Então hoje eu só chamo quem quer. Eu já aprendi, eu não vou ficar me esforçando para transformar gente que não quer ser transformada. E olha quanta gente boa eu deixei na caminhada. Eu tinha um rapaz, eu espero que ele não veja essa transmissão agora, e se ver, vai que ele se converte, lá em São José, que ele era incrível, nisso vai lembrar dele. Eu falei, esse aqui vai ser meu discípulo, eu vou dedicar a minha vida. Eu pegava ele, eu caminhava com ele, ele ia fazer visita comigo, eu buscava, eu dava muito tempo, eu visitava a família dele, eu almoçava com ele, nossa, quanto tempo eu gastei, porque eu olhava e falava, quanto potencial ele tem. Aliás, de todos os líderes que eu formei lá em São José, ele era o que tinha mais potencial, era um exímio ministro de louvor. Quando ele ministrava louvor, o céu descia. Um pregador dos melhores que a gente tinha, um potencial, não é não, nisso? Incrível, uma capacidade especial, mas ele não queria. Eu tentei, ele não queria. Não é que ele falava assim, pastor, eu não quero. Só que ele não queria, ele não aguentava, ele não conseguia, ele não queria. Quando chegava na hora de acordar de madrugada, ele não aguentava. Ele falava, não, vou dormir um pouquinho mais. Na hora que eu falava assim, deixa a tua mulher aí, vamos trabalhar. Ele não aguentava, não, minha mulher está grávida, não sei o quê, bebezinho. Eu falo, vira homem, rapaz. Mas não deu, não quis. Eu tenho 3 nenenzinhos, não é isso? 3 nenenzinhos. Eu falava, vamos cara, vamos próximo, vamos subir no andame. Pastor, subir no andame. Vamos pegar na enxada. Pastor, pegar na enxada. Eu quero ser pastor, não tem que pegar na enxada. não quero subir no andame para ser pastor, então não vai rolar. Não tinha, ele não queria. E essa é uma premissa do discipulado, eu tenho que querer. Eu tenho que aceitar e me ser transformado na imagem do Senhor, e eu tenho que querer me tornar a imagem do Senhor. Eu tenho que querer passar por esse processo. Então, de cara, eu quero, antes de começar no desenvolvimento da mensagem, estabelecer essa premissa com você. Se você não quer ser discípulo, não adianta, tem que querer. E segundo, se você quiser ser discípulo, a premissa é, discipulado é uma homonímia, é uma palavra de 2 vias, não dá só para eu te dar. Eu abandonei muita gente na caminhada, porque eu dava muito, ele não dava para ninguém. Você quer ter um amigo querido, falei hoje para alguém no carro, aí acho que foi o Will, falei, nossa, Will, essa pessoa, eu falei, essa pessoa é especial, só que eu dou muito, e ela não dá para ninguém, e ele quer que eu dê, ele quer que eu esteja na mesa, ele quer almoçar, ele quer sair para jantar. Aí eu falo assim, amigo, você quer ter tempo comigo? Vem trabalhar, vem para a igreja. Você quer ter tempo comigo? Vem todo domingo, vem no mutirão, você vai ter tempo comigo. Mas a pessoa quer no tempo dela, não dá. Então a premissa é, primeiro, tem que querer. Segundo, tem que ser e fazer. Então vamos comigo aqui, para você guardar a premissa. A primeira premissa qual que é? Fala alto que eu não estou ouvindo. Tem que querer. Segundo, tem que ser e fazer. Fala, ser e fazer. Fala para quem está do seu lado isso, querer,
ser e fazer. Pronto. Jesus passou pela coletoria de Mateus aquele dia, ele falou assim: ei Mateus, filho de Alfeu, segue-me. Foi isso que ele falou? Mateus podia seguir ou podia ficar, não podia? O que ele fez? Seguiu. Ele disse assim: eu quero. E mais do que isso, você pegou ali que o insight, Mateus saiu com uma pedrinha, com um papel, né? Aquilo lá é um papel, não tinha papel, com um bloquinho e com uma caneta para escrever tudo que Jesus fazia, porque é mais do que ser, é ser e fazer. Hoje nós vamos jantar na sua casa, quem vai estar lá? Eu não sou bem-vindo, fica tranquilo, todo mundo que vai jantar na sua casa não é bem-vindo, é ser e fazer. Então repete de novo comigo: querer, ser e fazer. Agora, quais são os benefícios quando eu respondo a isso? E é isso que eu quero destacar nessa noite, porque existem muitos benefícios no discipulado, existem presentes de Deus quando eu aceito e eu decido ser e fazer. E aí o texto vai me ensinando isso. Veja comigo o versículo 13, o texto começa dizendo assim: em seguida Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam impostos. Cara, isso aqui para mim é incrível, porque Jesus está andando e tem uma multidão atrás dele, mas ele é capaz de enxergar Levi. Você percebeu isso? Ele é capaz de ver Mateus. Ele viu Mateus. Jesus viu Mateus. Jesus sentiu o toque de uma mulher de fluxo de sangue no meio de uma multidão. Lembra quando a mulher de fluxo de sangue toca na orla, nas bordas da veste de Jesus, e Jesus fala assim: alguém me tocou. Qual foi a palavra dos discípulos? Qual foi a indagação, a interjeição dos discípulos quando ele fala assim: alguém me tocou? Quem lembra? Senhor, a multidão te aperta, como é que o Senhor me pergunta quem me tocou? Jesus consegue sentir o toque de alguém na multidão, ele consegue ver alguém no meio da multidão, ele consegue enxergar pessoas que estão em meio à multidão, que estão afim, que querem. Por que é que Jesus no meio de uma multidão enxerga? Por que é que Jesus no meio de uma multidão ouve um cego gritando numa multidão: Jesus, filho de Davi, e as pessoas dizendo assim: para de incomodar o mestre. Qual é a capacidade que Jesus tem de enxergar alguém como Mateus, de sentir alguém como uma mulher de fluxo de sangue, de ouvir aquele cego que gritava no meio? Porque, gente, as multidões, elas podem tocar, as multidões elas podem pedir, as multidões elas podem até ver Jesus, mas ser visto, tocado e sentido por ele é uma outra história. O discipulado é o lugar em que a gente consegue enxergar o mestre, contemplar Jesus. O discipulado é diferente da multidão. A multidão ouve Jesus, mas não é ouvida por Jesus. A multidão vê Jesus, mas não é vista por ele. A multidão toca em Jesus, mas não se recebe o toque dele. No discipulado não. O discipulado é um lugar em que eu vejo Jesus e eu sou visto por ele, em que eu toco Jesus e eu sou tocado por ele, em que eu sinto Jesus, eu grito para Jesus e ele me ouve. Existe algo no discipulado que é diferente na multidão. Se a multidão aperta, se a multidão grita, se a multidão olha, quando eu vou para uma mesa com Jesus, quando eu vou para o lugar onde Jesus está, eu contemplo quem ele é. E olha, ninguém vai contemplar Jesus em um ambiente que não seja um ambiente que não é de discipulado, um ambiente que não é onde Jesus é feito e ele faz. Porque lembra da premissa? Eu sou e faço. Eu sou discípulo de Jesus e faço discípulo. No discipulado eu sou discípulo de Jesus, e à medida que eu sou discípulo de Jesus, eu contemplo quem ele é, e eu faço cada vez mais a imagem de que ele é em mim. Olha, o convite de Jesus para você nesse ano, meu irmão, não é ser uma multidão na igreja, não é ser um número na igreja. Todos esses números são maravilhosos. A gente vai encerrar um ano com 500 amigos, com 5 batismos, com mais de 40 pessoas recebidas na nossa casa. Tudo isso é maravilhoso, mas é melhor você ser um na mesa com Jesus. É melhor a gente ter 12 discípulos, 70 pessoas que decidem andar com Jesus, do que uma multidão de pessoas que são apenas servidas por Jesus. Porque na multidão tem milagre, na multidão tem multiplicação, mas é apenas o discipulado que a gente vê Jesus.
Em toda a Bíblia é isso. Olha o texto de João 1,10. João escreve assim: veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não reconheceu. Sabe o que vai acontecer quando a gente chegar no céu? Vai ter muita multidão que vai falar assim: Senhor, mas eu te conheço. E Jesus falou assim: mas eu não te reconheço. Eu não sei quem é você, porque você conhece o que eu faço, não quem eu sou. Existe uma diferença entre o que Jesus faz e quem Jesus é, e apenas os discípulos são capazes de contemplar o Mestre. Eu quero te convidar nesse ano a sair da multidão que vê Jesus e vir para o discipulado onde você é visto por Jesus. Em Mateus 17, 1 e 2, 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que o seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Veja, enquanto a multidão estava lá embaixo esperando o milagre, existia um grupo de homens que estava em cima do monte, contemplando quem Jesus é. Saia da multidão em 2024 e vem para o discipulado, onde você contempla quem Jesus é. Você pode me ajudar a pregar e falar isso para quem está do seu lado? Sai da multidão e vem para o discipulado. Fala para quem está atrás de você: sai da multidão. Vem para o lugar onde Jesus é contemplado. Tem um lugar onde a gente vê Jesus e é visto por Ele. Esse lugar é no discipulado. Não é na multidão. Não é na multidão. Segundo, olha a sequência do texto, versículo 14. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse Jesus, e Levi se levantou e o seguiu. Agora existe um segundo porquê de eu me tornar um discípulo. E esse segundo é porque o caminho do discípulo é diferente do caminho da multidão. O discípulo, ele anda num caminho que Jesus convida ele a seguir. Em muitos momentos você vai ver na Bíblia Jesus dispersando multidões. Ele falando assim: vão para casa, vão para casa, vão para casa. E os discípulos andando com ele. Quantos anos os discípulos andaram com Jesus? Me ajuda a pregar aí, fala para mim. 3 anos e meio. Quantos dias você vê na Bíblia Jesus com multidões? Poucos dias. Porque multidões não andam no caminho de Jesus, porque o caminho de Jesus é pesado demais. Aliás, Jesus, sobre o seu caminho, ele falou assim para os discípulos: olha, aquele que não deixar o pai, a mãe, os irmãos e a família, não é digno de seguir o meu caminho. Aquele que não deixar os bens, não é digno de seguir o meu caminho. Imagina se Jesus chegasse na sua vida hoje e falasse assim: você quer me seguir? Qual seria a sua resposta? Sim. E aí ele fala assim: então deixa a sua família. Deixa o seu trabalho, deixa os seus bens, deixa o seu sonho. Qual seria a sua resposta seguinte? Essa é a história do jovem rico. Lembra do jovem rico? Senhor, eu cumpro todas as coisas, mas tem uma coisa que te falta: seguir o meu caminho, seguir quem eu sou, seguir comigo. O caminho de Jesus é um caminho diferente. A multidão, ela até anda com Jesus em alguns lugares, mas os discípulos, eles seguem um caminho diferente. Existe um caminho para os discípulos que a multidão não conhece. Jesus fala para os discípulos perdidos em João 14. Os discípulos estão preocupados e desesperados com o futuro, depois que Jesus fala que ele vai morrer. E ele fala assim: olha, não se turbe o vosso coração, creiam em mim, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai tem muitos aposentos, e eu vou preparar um lugar para vocês. E os discípulos preocupados então falam assim: Senhor, mas nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como saberemos o caminho? E ele responde assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha só, mais do que saber o caminho, você precisa saber que eu sou o caminho. E sabe qual é o problema? A gente às vezes sabe o caminho, mas a gente não sabe que Jesus é o caminho. E é no discipulado que a gente segue o caminho. Multidões não caminham com Jesus. Multidões não seguem Jesus, apenas discípulos seguem Jesus. E Jesus está te convidando em 2024 para sair da multidão
que o aperta, da multidão que vai a alguns lugares, e siga pelo caminho que ele tem. Em Mateus 4:21, Jesus chama Pedro, Tiago e João, e ele fala assim: pouco adiante Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes no barco com o pai Zebedeu. Jesus o chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Eles não titubearam, eles não tinham outra alternativa, eles não tinham para onde andar, eles simplesmente ouviram a voz do mestre e seguiram, e falaram assim: deixa as redes, deixa os barcos, e nós vamos seguir. Eles não fizeram contas, eles não fizeram um planejamento, eles simplesmente seguiram. E infelizmente a gente conhece muitos caminhos, mas a gente parou de seguir o caminho. A gente conhece muitos lugares para ir, mas a gente parou de seguir o caminho de Jesus. E olha, se a multidão vai a alguns lugares, os discípulos vão a todos os lugares, porque caminhar com Jesus é ir aonde Jesus está, e apenas no discipulado você descobre o caminho. Então me ajuda a pregar, fala para quem está do seu lado aí: olha, vamos seguir o caminho? Você vai ser a multidão de algumas viagens, ou discípulos que andam todos os dias? Terceiro, acompanha comigo o versículo de número 15. Obrigado. Tem um papel? Obrigado. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Olha que coisa, Jesus é a oposição a todo o conceito religioso da época, e ele chama Mateus, um publicano, e o próprio vídeo já revela isso para a gente. Pedro chega para Jesus e fala assim: Jesus, você sabe quem ele é? Você sabe o que ele faz? Ser publicano é ser o pior, a escória da sociedade, é negar a sua família, é negar a sua história, é negar o seu DNA. E Mateus negou tudo isso. E agora Jesus chega para Mateus e fala assim: segue-me. E os religiosos da época, ao olhar para isso, falam assim: o que esse cara faz? Aliás, Jesus não é condenado pela sua religião, Jesus é condenado porque ele faz isso aqui. Ele come com pecadores, porque as pessoas religiosas, elas têm dificuldades com mesas. As pessoas religiosas amam palcos, mas têm dificuldades com mesa. Você quer descobrir um religioso na igreja? Ele gosta de palco, mas ele tem dificuldade de mesa. Ele gosta do púlpito, mas ele tem dificuldade no serviço. Ele gosta do microfone, mas ele tem dificuldade do andaime. E Jesus se revela muito mais na mesa, no andaime, no serviço, arrumando cadeira, fazendo costela, limpando o chão, limpando o banheiro, do que no púlpito. Sabia disso? Você quer me conhecer de verdade? Você não vai me conhecer pregando, porque eu prego 40 minutos, 1 hora no máximo, mas eu faço costela 6 horas. A gente fica 6 horas na costela. Eu não precisava de 10 ajudantes para a costela, mas eu queria ter 10 pessoas comigo ali, conversando, batendo papo, na mesa. E isso incomoda muita gente. Isso incomoda o religioso, porque o religioso gosta da atividade, e Jesus gosta da mesa. Põe muito perto não, senão vai ficar muito vento. Pode pôr lá mais distante. E Jesus gosta da mesa, do lugar em que as pessoas estão. Veja, enquanto todos os religiosos estão incomodados com o que Jesus está fazendo, Jesus não está incomodado com comer com publicanos. E é por isso que a gente tem dificuldade nesse tempo no Brasil com a religião, porque nós somos uma religião de palco. Nós nos tornamos uma igreja de muitos púlpitos, mas de poucas mesas. E Jesus está convidando em 2024 para a gente dar mais importância para a mesa, mais importância para o grupo,
mais importância para o GCEL, mais importância para a célula, menos importância para as grandes coisas, para os grandes eventos, e mais importância para a mesa onde Jesus está. Se tem um lugar em que Jesus está, é na mesa, no almoço de família, no almoço do pequeno grupo, no jantar que nós vamos fazer daqui a pouco. Mais talvez do que nessa mensagem, Jesus vai se revelar na mesa, porque esse é o lugar em que Jesus está, com publicanos, pecadores, pessoas que reconhecem as suas fraquezas. Na mesa os pés sujos são expostos, o terno engomadinho ele não aparece na mesa. Aliás, daqui a pouco você vai me abraçar e você vai ver que eu estou fedendo, cheirando a churrasco, e a mesa vai revelar isso. Aqui no púlpito você me vê à distância, talvez você me veja suando, você veja a minha roupa, você veja o meu terno, mas quando você me abraça, você sente o cheiro do churrasco. Quando você senta à mesa, você sabe como eu me alimento, como que eu corto a carne. A mesa revela quem nós somos, e Jesus ama a mesa. E por isso que ele senta com publicanos e pecadores, porque fariseus sentam à mesa como? Como é que um fariseu senta à mesa? Com a roupa toda engomadinha, não senta, mas um publicano ele senta à mesa, e Jesus ama a mesa. Deixa eu te chamar esse ano para ter um tempo de mesa com alguém, para sentar à mesa com pessoas que revelam Jesus, para fazer parte de um GCEL, para dedicar mais tempo à mesa do que às grandes celebrações, porque é na mesa que Jesus se revela. Fala isso para quem está do seu lado. Vamos sentar na mesa, vamos gastar mais tempo com a mesa. Em Mateus 26, versículo 27 e 28, Jesus toma o cálice de vinho, agradece a Deus, depois entrega aos discípulos e diz: cada um beba dele, porque esse é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar o pecado de muitos. Na mesa Jesus parte o pão, na mesa Jesus serve o suco de uva, na mesa Jesus lava os pés dos discípulos, na mesa ele fala assim: olha, você tem parte comigo, você não tem parte comigo, você precisa se lavar, você não precisa se lavar. Na mesa Jesus revela a essência de quem ele é. Deixa eu te fazer um desafio para 2024. Chama alguém para sentar na mesa com você. Chama alguém que você não conhece. Dá uma olhada hoje nesse culto e fala assim: eu vou chamar essa família em 2024 para sentar à mesa comigo. Vamos ser mais discípulo. Vamos fazer isso agora? Você pode olhar aí alguém que está perto de você e achar essa pessoa e falar assim: olha, vamos marcar um jantar esse ano? Vamos escolher um dia para a gente almoçar junto? Acha alguém que não é da sua família. Acha alguém que não é da sua família e fala assim: olha, esse ano eu vou te levar para comer uma pizza. Esse ano eu vou te levar para tomar um café. Não vale a costela, tá bom? Não vale a costela. A costela é eu te convidando para a mesa. Na costela eu já te convidei para a mesa. Olha o versículo de número 17. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. No discipulado eu tenho contemplação de quem Jesus é. No discipulado eu tenho o caminho que Jesus me faz andar. No discipulado eu tenho a mesa da refeição, do compartilhar. E no discipulado eu tenho também algo incrível, que Jesus apenas revela para os discípulos. Se para as grandes multidões nós temos parábolas, mensagens, pregações, para os discípulos nós temos segredos, porque ninguém revela segredos à multidão. Ninguém chega aqui na frente e fala assim: olha, hoje
eu desejei isso. Não faz isso. Não é saudável. Jesus não faz isso. A multidão, ela ouve a parábola. A multidão, ela ouve o sermão. Mas os discípulos, ele ouve em segredos. Aliás, em João 15, no versículo 15, Jesus fala assim: eu não chamo vocês mais de servos, porque os servos não sabem o que o Senhor faz. Eu chamo vocês de amigos, porque eu os revelei toda a vontade do meu Pai. No discipulado, segredos são revelados. Na mensagem eu compartilho o sermão, mas no discipulado eu revelo segredos. Na mesa eu revelo os segredos da minha vida. A gente sempre fala isso ali, né? O pastor Davi é o campeão de falar isso. Ele fala assim, as pessoas não têm noção da magia que acontece quando nós estamos ali naquele escritório. Todos os dias. Tem uma magia. Existem momentos em que a gente se inspira e que não é programado, porque o discipulado é assim. Jesus programou e ao mesmo tempo não programou. Simplesmente eles estavam ali. E quando você está com amigos, segredos são revelados. Quando você está no andaime, lá em cima, colocando forro, segredos são revelados. Ensinos que a gente não dá na mensagem, que a gente não prega publicamente, mas que a gente só transmite para aquelas pessoas que estão em lugares que os amigos estão. É quando a costela está começando a assar e você começa a colocar o fogo, e que a gente compartilha alguns segredos, algumas verdades da nossa vida. É quando a gente queima a mão ali que a gente compartilha. É quando a gente está nos dias difíceis de angústia e que tem alguém do nosso lado que a gente compartilha. Por isso, meu irmão, o meu convite para você aqui em 2024, você sente em uma mesa de discipulado, porque na mesa do discipulado segredos são revelados. Sai da multidão que se alimenta de lanches e vai para a mesa onde as coisas extraordinárias são reveladas. Se você trabalhou um pouquinho na Vila de Natal, você descobriu os segredos. Se você nesse ano dedicou um tempo para trabalhar, para servir na comunidade, aqui na nossa casa, você descobriu os segredos. Se você participou de um GECEL, você descobriu segredos. E eu podia aqui muito bem abrir para qualquer um líder de GECEL e qualquer um participante, para compartilhar os segredos que foram liberados do céu para eles. E eles vão falar assim: pastor, como eu cresci esse ano. A irmã Vera toda semana me manda uma mensagem falando do GECEL dela. E ela fala assim: pastor, como essa semana a palavra do GECEL me abençoou. Ela é uma líder. E se você faz parte do GECEL da irmã Vera, com certeza foi abençoada por segredos que ela compartilhou. Porque é assim, quando eu estou numa mesa de discipulado e de discípulos, eu tenho segredos revelados. Não é para a multidão. Por isso eu quero te convidar para um discipulado. Porque no discipulado, apenas no discipulado, os segredos são revelados. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Me ajuda a pregar, como diz o meu pastor Davi. Vem para o discipulado, onde um segredo é revelado. Em Mateus 13, no versículo 10 e 11, os discípulos chegam para Jesus e perguntam assim: Jesus, por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês, discípulos, é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Existe um grupo de pessoas em que segredos são revelados, e esse grupo são chamados discípulos. Por isso a minha pergunta para você nessa noite é: o que você é? Multidão ou discípulo? Ou melhor, o que você deseja ser para 2024? Uma multidão ou um discípulo? Muito obrigado. Está todo mundo preocupado comigo hoje? Muito obrigado. É ventilador. Muito obrigado. Eu prometo, eu faço mais costela.
que uma costela não faz, né? O que você quer ser? Uma multidão ou um discípulo? Você quer ficar como aqueles que ouvem à distância, mas não contemplam? Como aqueles que andam com Jesus, mas não sabem o caminho? Como aqueles que se alimentam da multiplicação, mas não sentam à mesa? Como aqueles que ouvem mensagens, mas não descobrem segredos? A multidão viu Jesus, mas não contemplou Jesus. A multidão andou perto de Jesus, mas não sabia o caminho de Jesus. A multidão comeu com Jesus, mas não sentou à mesa com ele. A multidão ouviu a mensagem, mas não descobriu os segredos. Aos discípulos foi revelada a contemplação. Aos discípulos foi revelada a mesa. Aos discípulos foram revelados segredos, e apenas os discípulos descobriram o caminho. Jesus nunca chamou multidões. Jesus nunca quis que multidões o seguissem. Pelo contrário, Jesus queria que os discípulos o seguissem. E é por isso que nós somos chamados não de multidões, mas de discípulos. E em 2024, nós aqui decidimos ser uma igreja de discípulos. E sabe o que é legal dos discípulos? É que discípulos não precisam ser muito importantes, ser muito sábios, porque Mateus era um publicano, alguém que era rejeitado. Pedro, Tiago, João e André não sabiam falar direito, eram pescadores. Simão, o Zelote, era um revolucionário, um matador. Tadeu era alguém muito calminho. Tomé era incrédulo. E o melhor de todos era Judas, e traiu Jesus. Tudo que eles precisavam era dizer assim: eu quero seguir, eu quero ser e fazer. E eu encerro essa breve meditação te perguntando assim: o que você quer ser em 2024? Discípulo ou multidão? Sentar à mesa ou comer da multiplicação? Contemplar Jesus ou apenas vê-lo? Conhecer o caminho, andar até com ele, ou seguir o seu caminho? Contemplar quem ele é, ou apenas ver ele à distância? Eu decidi que 2024, na nossa casa e na minha vida, vai ser um ano que eu vou me tornar cada vez mais um discípulo de Jesus. E eu quero te convidar a deixar de ser multidão e se tornar um discípulo. Para isso, você só precisa fazer um aceno para Jesus, que olha para discípulos como Mateus e fala assim: segue-me. E fala assim: eu vou deixar tudo que você tem e seguir Jesus. Vamos orar?